quem navega na internet sabe bem, tem sido cada vez mais difícil diferenciar notícias de informações falsas na rede. Pensando nisso, um grupo de jornalistas, pesquisadores e veículos de comunicação brasileiros se uniram para criar um selo de credibilidade para o jornalismo. E a Unesp está nessa parceria. Quem nos dá mais detalhes é o professor do Departamento de Comunicação da Unesp em Bauru, Francisco Belda. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Professor, o projeto Credibilidade, que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, ele é um braço, a gente pode dizer assim, né, de um movimento muito maior que começou lá nos Estados Unidos. Como que é essa iniciativa? Sim, nós criamos o projeto Credibilidade como o capítulo brasileiro do Trust Project. O Trust Project ele foi criado pela Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos, na Califórnia, através do seu Centro de Ética Aplicada, uma iniciativa de pesquisadores dessa universidade, com um patrocínio do Google, empresa de tecnologia, e também do Craig Newmark, que tem um fundo de investimento para trabalhos de qualificação em jornalismo. Esse trabalho vem sendo desenvolvido internacionalmente, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, e envolve dezenas de veículos, entre eles os principais jornais do planeta. A professora Ângela Pimenta, uma colega nossa, que é presidente do Instituto de Desenvolvimento do Jornalismo, o PROJOR, travou contato com esse grupo norte-americano durante um congresso da Associação de Notícias de Internet em Los Angeles há cerca de 3 anos, e a partir daí se estabeleceu a iniciativa de criar um capítulo brasileiro do Trust Project, e esse capítulo é liderado por mim e pela Ângela, eu representando o programa de pós-graduação em mídia e tecnologia da Unesp, aqui em Bauru, e a Ângela como presidente do PROJOR. Esse trabalho também envolve um consórcio de veículos jornalísticos do Brasil, envolvendo não apenas jornais, mas também agências dedicadas à checagem de fatos, revistas e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Então isso é uma espécie de coalizão de pesquisadores, jornalistas, veículos de comunicação interessados em distinguir o jornalismo profissional feito com qualidade, preocupação em apuração, edição, reportagem checada, desse monte de informação imprecisa, incerta, de qualidade extremamente duvidosa que cada vez mais circula na internet. E como que vocês trabalham? É uma identificação dessas notícias, desses veículos? Como que funciona todo o mecanismo do projeto? Existe primeiro um entendimento sobre os diferentes fenômenos de comunicação que são normalmente designados pela expressão notícias falsas ou fake news em inglês. Mas, na verdade, essas notícias não são necessariamente falsas. Muitas vezes são fraudulentas, são forjadas, são descontextualizadas, são fragmentos de informação que, uma vez disseminados, não só em sites pseudo-noticiosos, mas também, muitas vezes, através de aplicativos de comunicação instantânea, de mensagem, circula em grupo de família, circula um vai na passando mesa para o outro. Exatamente. E as pessoas acabam perdendo um pouco a referência de quais são as fontes daquela informação, como essa informação foi apurada, até que ponto ela é confiável. Então, esse entendimento passa por uma série de trabalhos que são prévios ao nosso projeto e que se dedicam a classificar os diferentes tipos de notícias falsas, vamos chamar assim. Mas o nosso projeto, o projeto Credibilidade, ele tem um interesse mais específico na compreensão dos atributos que caracterizam um jornalismo de qualidade. Nós nos dedicamos mais a identificar
os indicadores de credibilidade jornalística do que propriamente a rotular uma notícia como falsa ou fraudulenta. Existem softwares, algoritmos, iniciativas, muitas vezes lideradas pelas próprias empresas de tecnologia, que procuram coibir, em alguns casos até banir, essas notícias falsas da rede. Mas mais do que isso, nós procuramos identificar quais são as características que um veículo noticioso deve ter e quais são os procedimentos de apuração que esses veículos devem seguir para ter um jornalismo cada vez mais qualificado sendo praticado no Brasil. Nesse sentido, nós identificamos 8 atributos principais dentro de uma lista de mais de 40 e procuramos fazer um trabalho conjunto com os veículos no sentido de não apenas adotar esses atributos como prática nas redações, mas também expressá-los de modo que o leitor possa identificar por meio de algumas marcações, muitas vezes explícitas na matéria, que aquela informação foi devidamente checada, apurada, que aquele veículo é comprometido com um código de ética e assim por diante. É um fortalecimento das bases do jornalismo, é quase um selo mesmo, atestando que aquele veículo é um veículo que trabalha com uma informação apurada, checada. Exatamente. Nós procuramos chamar de um protocolo a ser seguido. Obviamente, como uma iniciativa de pesquisa, nós não temos o poder de certificar ou de conferir um selo que ateste a qualidade, até porque o meio jornalístico é muito dinâmico e nada garante que uma matéria que foi bem apurada hoje não vai ser vítima de algum engano amanhã ou depois. Então, é mais um protocolo de princípios, uma espécie de compromisso que os veículos assumem em relação às boas práticas do jornalismo. Isso envolve desde princípios éticos que a redação adota, por exemplo, esclarecendo quais são as fontes de financiamento daquele veículo, qual é a organização jornalística que existe por trás de um determinado esforço noticioso, até procedimentos de checagem e apuração, como fazer um cruzamento dos dados apurados, explicar para o leitor como é que aquela matéria foi produzida, garantir que houve um processo de checagem da informação, identificar o que é informação e diferenciá-la do que é, por exemplo, opinião ou análise. Muitas vezes o leitor se sente perdido ao navegar por um site, por um portal de notícias, em relação ao que é uma análise, o que é uma interpretação, o que é uma opinião, o que é uma matéria produzida pela equipe do próprio veículo, o que é, por exemplo, um texto produzido por um profissional convidado, externo à redação, coisas que muitas vezes para os jornalistas parecem óbvias, para o leitor nem sempre fica evidente. Então a gente procura estabelecer etiquetas, modos de expressão dessa informação que tornam mais confiável a relação que se estabelece entre os leitores e os produtores de notícia. Tá certo, professor. Eu agradeço a sua participação e todas essas informações aqui com a gente hoje. Muito obrigado.